Vendo, gente? Vamos gravar então o último vídeo aqui dos exercícios de cálculo estequiométrico, dos que envolvem as reações, que são os mais complicados, assim dizer, né? Mas depende da parte anterior, do balanceamento e de você saber tirar as massas das equações, das fórmulas, tá? E conseguir montar a regra de 3, a relação entre reagentes e produtos ou entre as espécies envolvidas. Para isso a gente sempre segue esses 4 passos aí, que ajudam muito na resolução do exercício. Então, primeiro, ver se a equação está balanceada, se a equação química está montada, está balanceada e tal. Caso ela não esteja balanceada, tu tem que balancear, senão tu vai ter grande chance de errar o exercício. Ler o enunciado, identificar as substâncias envolvidas, separar as substâncias envolvidas da equação com as suas unidades usadas, se é mol, se é massa, se é gramas e tal, e montar a regra de 3, com as informações da pergunta que está no enunciado. Todas aqui eu vou resolver da mesma forma. Tá? Essas questões, algumas delas já foram resolvidas em sala, mas eu estou resolvendo de novo aqui e colocando esse vídeo para melhorar aí a parte dos estudos, ok? Que a prova vai ser basicamente isso. Então, esse primeiro exercício. Então, tem o enunciado, né? Uma das formas de produzir água artificialmente, tem a equação. Ó, nota que já tem os números na frente das fórmulas, então já está balanceada. Agora vem a pergunta. Qual o número de mols de água formado a partir de 3 mols de gás oxigênio? Então, o segundo passo, além da equação ser balanceada, é tu ler o enunciado e ver as substâncias envolvidas. Está falando da água e está falando também do gás oxigênio. Então eu vou retirar eles da equação, porque é entre eles que vai acontecer a regra de 3. Está ali, é o O2 relacionado com as duas águas. Agora eu vou colocar debaixo deles as unidades que estão sendo envolvidas no exercício. Ó. Fala em mols de água. Mol de água é o número da frente aqui, então tem 2 mols de água. E mol de oxigênio. Então aqui na frente do oxigênio tem o número 1 que não aparece. É 1 mol. Isso é a referência da equação, da reação, de como que ela ocorre. Então, ela precisa ter 1 mol de oxigênio para 2 mols de água. Agora, tu monta a regra de 3 com a pergunta. Né? Qual o número de mols de água? O X vai estar debaixo da água, que vão ser formadas a partir de 3 mols de O2. Então, agora é a regra de 3 tradicional. Né? Aqui a gente consegue perceber que aumentou 1 para 3, ou seja, triplicou. Aqui o 2 também vai triplicar. Então a resposta é 6 mols. Ok? Que triplicou. Ou, quando é 1 de O2, forma 2 de água, é o dobro, né? Então aqui é 3, vai formar 6 também. Daí tu vê a melhor forma que tu tem para resolver. Ou faz a regra de 3. Ok? Questão 2. Eu peguei o mesmo tipo de exercício, só vou mudando as perguntas. Então tá a equação, ela também está balanceada. Qual a massa? Agora não é mais mol, agora eu estou falando de gramas, de massa de água, formada a partir de 20 gramas do hidrogênio. Então, esses dois são envolvidos agora, os dois 2H2 e 2 águas. Agora eu vou tirar as massas ao invés dos mols. Ok? Por quê? Porque aqui no exercício ele fala de gramas ó, de água. E ele fala de gramas, ó, gramas de hidrogênio. Então eu vou precisar tirar as massas dessas fórmulas. Então lembrando, ó, a massa do H é 1, como tem 2 Hs, 2, vezes 2, 4. A massa da água, 2 dos 2 Hs, mais 16 do O, dá 18. Multiplicado por 2, 36. Isso é tu que tem que fazer. O exercício não vai te dizer para tu fazer isso. É você que tem que montar essa parte aí. Tá? Senão tu não vai ter como resolver o exercício ou montar a pergunta. Então agora vou montar a pergunta para a regra de 3. Qual a massa em gramas de água? O X está debaixo da água. Que eu vou formar a partir de 20 gramas do gás hidrogênio. Então, tu pode resolver fazendo a regra de 3, ou tu consegue perceber melhor que 4 vai para 20, então aumenta 5 vezes a quantidade. Então, aqui o 36 também vai ser multiplicado por
5. Aumenta 20 vezes não, aumenta 5 vezes. Então aqui vai aumentar 5 vezes também, que vai dar 180 gramas. Ok? Mais um outro exercício aí. Mesma equação, também está balanceada. Ok? Então, qual é a massa em gramas de água formado, estou usando água novamente, a partir de 1 mol de hidrogênio? Então, esses dois estão envolvidos na regra de 3. 2H2 e 2 águas. Agora, o que eu vou colocar? Debaixo de cada um deles, eu vou colocar as unidades que estão usadas na pergunta. Então, eu preciso de gramas de água. Então, quantas gramas tem aqui? A gente já fez antes. A água tem 18. Como tem 2 mols, vai dar 36. Só que agora do hidrogênio, ele usa mol. Então, é um número da frente, direto, que são 2 mols. Agora eu vou ler de novo e vou montar a pergunta embaixo e montar a regra de 3. Então, qual a massa de água? O X está debaixo da água, que eu vou formar quando tiver 1 mol de H2. Então, de 2 foi para 1, diminuiu a metade, então vai ser a metade de 36 também, que é 18. Então, esse exercício envolve mol com gramas, não tem nenhum problema. Ok? Um outro aí. Normalmente na aula a gente foi até esse, tá? Então, também tem a equação, tem os números na frente, então já está balanceada, ó, de acordo com a equação química balanceada. Então, qual o número de mols do óxido de alumínio? Aquele cara ali, produzido pela reação de 10 mols do alumínio, o primeiro. Então, tá aí eles, tirei fora da equação. Também uma reação que envolve mol e mol, pelo enunciado. Então, quantos mols tem de alumínio? 4. Quantos mols tem do óxido de alumínio? 2. Montando a pergunta, qual o número de mols do óxido de alumínio? Está aqui o X, que vai ser formado quando tivermos 10 mols do alumínio. Então, quanto que vai dar aqui? Aqui, ó, de 4 para 10, está aumentando 2,5. Se tu não consegue ver esse quebrado, tu tem que fazer a regra de 3, né? 4 vezes x, 4x. 2 vezes 10, 20. X é igual a 20 dividido por 4, que isso vai dar 5 mols. Ou, tu vê, ó, 4, do outro formou 2. A metade. Se aqui é 10, vai formar a metade de 10, que é 5. Tanto faz a forma, como tu te sentir mais confortável para fazer o cálculo. Questão 5. Um pouquinho mais elaborada a questão. Então, vamos lá. Realizando a reação está aqui, ó, já aparece os números, então ela já está balanceada. Realizando a reação com 62 gramas de fosfato de cálcio, que é esse primeiro, tá? Fosfato de cálcio. Qual a massa em gramas obtida do ácido fosfórico, do H3PO4? Então, são esses os envolvidos. Então, tu tem que somar toda essa massa aqui, toda ela, tá? Ela daria quanto essa massa aqui? Ó, o Ca é 40, então só aqui do Ca tu tem 120. Tu tem, ó, 2 fósforos, cada fósforo é 31, então tu tem 62. E aqui tu tem 4 Os, tá? Que é 16, 32, 64. 64 vezes 2, 128. Então, isso vai dar um total de massa de quanto? 310. Ok? 310 gramas. Do outro, aqui tem 3 dos 3Hs, 31 do P e 64 dos 4 Os, que cada O é 16. Então, isso vai dar 98 vezes o 2, 196. Agora, vamos montar a pergunta. Realizando a reação com 62 gramas do fosfato de cálcio,
qual a massa obtida do ácido fosfórico. Então, aqui pode resolver toda a regra de 3, né? Que vai ser o 62x igual... Opa, errei. Que será 310x igual 62 multiplicado por 196. Depois o 310 passa dividindo. Isso vai dar 39,2. Ok? Os números um pouquinho maiores, daí vai exigir um pouquinho mais a tua matemática. Ok? Depois aqui na sequência, gente, tem mais outros 2 exercícios resolvidos, sempre da mesma forma, né? Equação balanceada, tira os dados, pega a massa, monta a pergunta, faz a regra de 3. Tá? Podem estudar por eles também, estão todos resolvidos da mesma forma. Aqui tem um detalhe, esse daqui, por exemplo, a massa ele está usando em quilos. Não tem problema, né? Tu vai botar as gramas de cada um aqui, né? E aqui tu pode colocar quilos aqui embaixo ou gramas. Aqui, por exemplo, aqui foi passado o quilo para gramas. 1,5 kg são 1.500 gramas. Tá? Ou se eu botasse quilos aqui, só que daí o x eu ia achar em quilos. Tá? Então, como ele está pedindo em gramas, eu passei aqui quilos para gramas. Tá? Esse valor ali. Ok? Mas todas são resolvidas do mesmo modo, naquela mesma sequência. Tu tem que treinar, tu tem que fazer exercícios. Olha a lista que já está resolvida lá, que eu passei para vocês, que está com o gabarito resolvido. Façam, refaçam mais de uma vez, porque tu tem que pegar o mecanismo de resolução, que é sempre o mesmo, certo? Bom estudo, até mais!